Bate pau. Faz assim. Pá. Gravando. Gravar. Sim, voltamos com o Fora da Casa, o melhor canal imobiliário do Brasil. 26/4/2022, acho que foi essa a última data que eu estava olhando do nosso último vídeo. Então, de lá para cá mudaram algumas coisas, a gente parou de gravar. Um dos motivos da gente parar tá aqui do meu lado, é o Tui. Dá um oi lá, Tui, faz assim. Oi! Oi! Comenta aí nos comentários se o Tui é bonitão igual o pai, ó. Até o topetinho dele é igual ao do pai. Então, temos algumas introduções antes da gente ir para o nosso vídeo, alguns avisos importantes. O primeiro deles é o Canton não está mais com a gente. Faleceu? Na verdade, ele não está mais aqui gravando com nós, ele vai estar ajudando, né, mais na edição, ele saiu da cidade, está morando em outro lugar. Então, hoje estamos aqui com ela, que assumiu o posto do canal, a Renatinha. Aparece aí, põe uma foto da Renata aqui do lado, que ela não vai vir aqui na frente. Segundo aviso, o Júlio também não vai gravar por um tempo, tá? Então vai ser minha cara linda, que vocês vão ver mais aqui, porque o Júlio tá terminando uma faculdade, tá cheio de coisa para fazer de noite. Então vai ser comigo mesmo por um bom tempo, então se acostume. Porém, tem algumas coisas que não mudam nunca nesse canal e uma delas é o nosso mascote, o Luke aqui. Então, o Luke continua aqui ajudando, né, ou atrapalhando as gravações. Dá um oi lá pra galera. Segunda coisa é eu gravando de Crocs. Tá aqui meu Crocs pra, né, completar. É a quarta, tá. E, enfim, a última é que eu tô no improviso de novo. Então, algumas coisas, como sempre, continuam as mesmas. Então, chega de enrolação, vamos logo pro assunto que, apesar de curto, é muito bom e pode te ajudar a ganhar dinheiro ou evitar de perder. São 3 dicas que eu vou dar hoje sobre negociação na hora de você comprar o seu imóvel. Então, fica comigo, roda a vinheta e vamos que vamos. Primeira dica é, não preste atenção no Luke aqui de pé, preste atenção em mim, tá? Fica aí, tudo bem. Vamos lá. Estabelecer um limite mínimo e máximo numa negociação. Essa é a primeira dica, parece simples, mas não é. O que eu vejo muita gente fazer? Entrando numa gravação e atrapalhando, como a Jaqueline está lá no fundo. Eu vejo muitas pessoas fazer, aqui a gente está falando dos compradores, né? Obviamente, comprar o imóvel. Indo para essa fase final de negociação, de proposta, no improviso. E acreditem, a pessoa não sabe o limite que ela está disposto a pagar, nem o máximo e nem o mínimo. Então ajuda muito numa negociação. Antes de você entrar nessa fase final, você estabelecer. Não, numa casa, o meu teto, o meu máximo é 300 mil e o mínimo que eu gostaria que seria, né, uma negociação excelente para mim seria 260. E aí você sabe que você tem essa faixa de valor para trabalhar e se chegar, né, no mínimo, obviamente, parabéns, mas você tem um limite também se for uma negociação um pouquinho mais difícil. Dica número 2, conhecer o perfil de quem você está negociando. E aqui eu vou falar 4 perfis básicos de comportamento numa negociação. Você pode se aprofundar mais, tá? Na verdade é um assunto um pouquinho mais complexo, mas você sabendo esses 4 básicos já vai ajudar. Primeiro perfil, tá? Então se você está comprando e você se depara com um perfil da outra pessoa, né? Ele está falando da outra parte na negociação. É um perfil que a gente chama de agressivo, um perfil dominante. É aquela pessoa, né? Vamos dizer assim, aquele vendedor que ele gosta de estar na frente da situação. Geralmente é uma pessoa que gesticula bastante, que tem um tom de voz alto, que gosta de se sentir no poder, no controle da negociação. Então, saber se você está negociando com uma pessoa de perfil agressivo, não adianta você bater de frente com essa pessoa, porque ela sempre vai querer ter a sensação de que ela está ganhando a negociação, ela sempre vai querer ter a sensação que ela está dominando a negociação. Então você tem que dar aquela cordinha para ela que mesmo, né, sendo, vamos dizer assim, uma situação que você está controlando, mas não parece para essa pessoa, para esse perfil agressivo,
que você está controlando. Então ela tem a sensação durante a negociação inteira que ela está no comando. O segundo perfil numa negociação que você pode encontrar da outra parte é um perfil mais analítico. O que seria isso? Seria uma pessoa, né, um vendedor que ele faz bastante conta, que ele analisa bastante números, tá? Então, se você tiver numa negociação ou daqui a pouco com uma imobiliária, com um corretor, né, tentando, vamos dizer assim, aquela negociação de valor, tentando diminuir alguma coisa, se você tem do outro lado uma pessoa analítica, não adianta falar um monte de coisa. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Nesse caso, você tem que mostrar, através de números, de contas, provar, né, através de dados, os seus argumentos, né, o porquê você acha que a casa vale um valor, por que você acha que tem que diminuir tanto. Então é isso, perfil analítico. Lembre de provar através de números, de contas, informações. Essa pessoa ela gosta de, né, essa parte mais, vamos dizer assim, de provas mesmo, sei lá, não tem outro nome. Terceiro perfil tem esse nome que eu não gosto muito, que é pragmático. O que seria pragmático? Tá? Que nem eu sei, tá ali anotado para não esquecer. É um perfil objetivo. Cara, é aquela pessoa, aquele vendedor, enfim, que, cara, não quer perder tempo. Não adianta ficar de enrolação, não adianta ficar de blá blá blá, de conversinha, o cara quer resolver rápido. Então não adianta você também ficar com um monte de conversinha, de lero-lero, de blá blá blá. Tem que ser objetivo, tem que ir direto no assunto. É uma pessoa que troca, né, poucas propostas e já quer resolver a parada. Por fim, o quarto perfil, tá? Ele tem um nome extremamente bonito e também desconhecido, que é afável, né? Foi o que eu achei por aí. Coloca essa palavra na tela, afável, coloca a tradução do lado, que é um perfil querido, amoroso, bondoso, né? É aquele negociador, aquele vendedor, que assim, ele é paz e amor. Então é assim, um perfil que dificilmente às vezes você vai ter problema numa negociação, não é muito fácil achar pessoas com esse perfil, mas se você achar, você vai ver de cara que é aquele cara extremamente querido e gostoso de negociar. A terceira dica também, ela parece simples demais e, sei lá, tão óbvia, não tão óbvia, mas é simples, que é o quê? Tom de voz. Sei que parece meio bosta essa dica, tá? Mas o tom de voz numa negociação faz muita diferença. E só quem já viu na prática, nas negociações, o quanto isso impacta, sabe o que eu tô falando. Tem um livro que se chama Never Split the Difference, é o nome em inglês. Põe o livro na tela aí, produção, tá? Assim, ó, indico demais esse livro, foi um dos que eu comecei a ler de negociação, né? O autor do livro, ele é um dos maiores negociadores de refém, tá? da história dos Estados Unidos, foi negociador de refém do FBI. E por que o nome do livro Nunca Divida a Diferença? Porque vocês já viram em muitas negociações por aí, aquela história de o cara oferece 100 mil e o outro quer 150 e o popular vamos rachar, vamos dividir, né? Então, é 100 e um quer 150, racha no meio, é 125, tá feito o brick. Só que esse cara, ele negociava refém. Então, tu imagina, ele tá numa negociação, os bandidos estão lá com 10 refém e ele fala, ó, vamos rachar aí, você tem 10, eu quero 5, mata uns 2, 3 e me dá o resto. Não dá, ele tinha que ganhar todas as negociações, e quando eu digo ganhar, é ganhar mesmo, senão as pessoas morriam, tá? Então por isso que o nome do livro é Nunca Divida a Diferença, tá? Então o que ele fala nesse livro, que é uma das dicas grandes que ele dá? Tom de voz. Ele até fala no livro que tem um tom de voz ideal numa negociação, que é a voz do locutor da madrugada. Você já... a Renata mandando fazer a voz, mas eu não sei fazer a voz do locutor da madrugada. Essa voz bosta que eu tô fazendo. Não é tão assim, né? Mas vocês devem lembrar a voz do locutor da madrugada. Você tá lá escutando a rádio de boa, dirigindo na madrugada, e vem aquele locutor com uma voz legal. Então por que ele fala isso? Porque quando ele estava negociando o refém, os bandidos gritavam, vão matar, e não sei o que, vai explodir, aqui traz o dinheiro.
e pau torando. E ele, sempre com um tom de voz dessa forma que eu falei, ele vinha inconscientemente trabalhando os bandidos a virem se acalmando e virem se ajustando no tom de voz dele. Então, acalmando a situação. Então, experimenta você. Você está numa negociação, e não só numa negociação, isso você pode aplicar em casa, tá? Você está numa discussão, né? Às vezes você pega aquele perfil mais agressivo que eu falei, aquele cara que mexe, que sabe, fala alto e quer se impor. Se você levantar o teu tom de voz, você vai bater de frente e aí ele levanta mais e você, às vezes, quando vê, levantou mais ainda e virou uma bosta. A negociação vai por água abaixo. Em casa é a mesma coisa. Experimenta com a tua esposa numa briga, com o teu filho, o pau torando e ela gritando e você gritando, vai dar ruim. Então experimenta fazer esse teste numa negociação, principalmente, ou numa discussão, sempre manter o tom de voz da madrugada. Você vai, tá? Não é esse tom merda que eu fiz, mas é uma voz calma, uma voz tranquila, você vai sim, aos poucos, ver que a outra parte, ela não faz sentido para outra parte ficar gritando com você, ficar falando alto se você tá sempre calmo e tranquilo. Então isso numa negociação, numa negociação complexa, é óbvio que a gente está falando aqui de comprar imóvel, você não vai usar isso aí numa negociação de uma coisa barata, tá? Então, a gente está falando de negociar imóvel, são valores altos, então são negociações difíceis, tá? Então, por isso que tom de voz é importante. E eu vou dar uma dica bônus aqui, rapidinha, que é meio que tudo que eu falei até agora. Não entra no improviso numa negociação, num imóvel, tá? O que isso quer dizer? Analisa, antes de você entrar na negociação, uma meia hora antes, uma hora antes, se puder mais, até melhor, para e anota essas coisas, essas dicas. Você para ali, tá, qual que é o valor mínimo e máximo? Anota, escreve, prepara o teu ponto mínimo e o ponto máximo, sabe? O que o máximo que você quer pagar e o que seria o ideal. Tá? E aí você sabe que ali dentro você pode fechar negócio, né? Outra situação, já tenta prever, ou se você já conhece a pessoa que você vai negociar, enfim, dá uma pesquisada, enfim, para tentar saber o perfil dela, se é o agressivo, se é o cara que faz conta, você vai ter que preparar essas contas, porque daí você chega de improviso, se não tem conta para argumentar com o cara, lascou. Então tenta identificar o perfil do negociador, sabe? Lembra, do tom de voz do locutor da madrugada, lembra de manter sempre calmo, tá? A parte emocional numa negociação, que é essa parte do tom de voz, não se alterar, de não gritar, é essencial também para não lascar com tudo. Então, preparar a negociação parece simples, mas pode fazer a diferença. Por hoje é isso, nessa nossa volta do canal Fora da Casa. Se você gostou já desse conteúdo sobre negociação, comenta aí embaixo, tá? Vamos fazer o de sempre, curte, comenta, se inscreva, que agora a gente voltou para valer. A ideia, assim, não vou prometer nada, é gravar 2 vídeos por mês, então se der a gente grava, se der mais a gente grava e se não der também a gente não grava. Então, tá tudo bem, é sobre isso, tá? Até a próxima, fui!